Jovens, eu sou o Marcelão e esse é o Jogos e Algo Mais. Hoje vamos falar de Leonardo da Vinci, um jogo muito interessante que fala sobre as várias invenções aí de Leonardo da Vinci. No jogo, administramos uma equipe de pesquisadores que está aí tentando construir as várias invenções de Leonardo da Vinci. Cada invenção possui um tempo necessário, eu sei que não dá para ver a carta, vamos ver na live de amanhã, tem um tempo para ser feita, né? Esse tempo aí medido em dias, então 4, 7, 11, 15 dias. Temos aqui os materiais que você vai utilizar para essa invenção e temos ainda um valor em dinheiro que você vai conseguir assim que você conseguir construir essa invenção, né? E tem dois valores, um valor é se você consegue construir primeiro e você ganha a carta também, e um valor aqui secundário se outras pessoas conseguirem depois, porque essa invenção, os laboratórios, né, você não sabe o que está sendo pesquisado, né? Cada jogador começa com um mestre, né, que é um peão maior, que tem influência 2, e tem 3 aprendizes, né, e um laboratório simples, que cabem aí 3 funcionários, né, 3 pessoas aqui, 3 lugares. Esse laboratório pode ser aperfeiçoado para esse outro laboratório que pode ser ocupado aqui um espaço com um robô. Além disso, você pode conseguir construir um outro laboratório, um segundo laboratório para você fazer mais pesquisas, que também pode ser melhorado. O jogo desenrola-se ao longo de 9 turnos, sendo que apenas em 7 turnos você vai conseguir preparar, coletar materiais e fazer algumas outras coisas. Nos últimos 2 turnos, no 8º e no 9º, você só vai fazer pesquisa. Teoricamente, você já conseguiu reunir todas as capacidades, agora você vai apenas fazer suas pesquisas. Inicialmente, são abertas uma certa quantidade de invenções, né? Cada jogador recebe ainda 3 florins e uma carta de florim da sua cor com um valor 0. Né? E o primeiro jogador simplesmente decide, na primeira fase do jogo, alocar um ou mais trabalhadores em algum lugar aqui do jogo. Nós temos aqui a oficina, onde você pode adquirir um novo laboratório ou adquirir robôs, se você já melhorou sua oficina. Você tem aqui o conselho, onde você consegue alguns favores especiais. Aqui nós temos a academia, onde você consegue recrutar novos aprendizes. E aqui as lojas. Em todos esses espaços de A a H, existe uma setinha que é a fila. Ou seja, quem chegou primeiro vai conseguir resolver aquela ação primeiro e, consequentemente, vai ter benefícios, vai pagar menos. Só que não poderia ser tão fácil, né? Os jogadores disputam essas regiões pela influência do lugar. E aí, automaticamente, pode ser que essa ordem seja alterada, né? Antes de você começar, nós temos favores. Existem favores que podem ser concedidos aos jogadores e esses favores são para você não começar do nada, do zero, né? Então os favores são, e aí no caso para 3 jogadores aqui, cada jogador vai escolher 2 favores. Então em ordem de jogo, você pode escolher esse jogador, o primeiro jogador escolhe um favor, depois escolhe outro e assim por diante. Os favores são, pode pegar 4 materiais, né? Sendo que não mais do que 2 de um tipo só. O jogador pode pegar um ajudante, um aprendiz, ele pode fazer uma ação aqui na oficina, no caso, ou pegar um novo laboratório, ou melhorar o laboratório que ele já tem, né, e com isso ele ganha mais um artigo qualquer, ou ainda ele pode pegar 5 florins, né, porque o dinheiro faz falta nesse jogo. Né. Depois de pegar os seus bônus, os jogadores vão alocar, então esse jogador que aloca, ou o mestre em algum lugar, né, ele pode escolher qual lugar ele vai colocar, inclusive, ele já tendo o material, ele pode pegar o material que ele tiver, que sirva para a invenção, que tem que ser exatamente os materiais da invenção, e ele coloca os materiais embaixo da sua oficina e coloca um marcador de semanas de trabalho para essa oficina. E aí ele pode colocar ou o mestre ou os aprendizes para trabalhar nessa oficina. Nessa primeira rodada, essas são as invenções que estão aqui disponíveis. Então vamos supor que ele pegou essa primeira aqui, que é uma invenção muito simples, né? Um martelo automático, né? Precisa de um aço. Se ele tivesse um aço desse aqui, ele simplesmente colocaria o aço aqui embaixo, ninguém sabe que ele tem esse aço, os jogadores não estão prestando atenção, porque na preparação ele pegou, por exemplo, vários materiais, então você não sabe exatamente qual material que ele está fazendo, qual invenção que ele está fazendo. Colocou aqui embaixo e colocou, por exemplo, o mestre para trabalhar, né? Isso foi a ação dele.
Esse jogador aqui vai colocar o seu mestre, por exemplo, aqui, para pegar mais ajudantes. Esse aqui vai colocar um ajudante, um aprendiz aqui. Onde você colocou o aprendiz, você não pode colocar outros aprendizes, né? Você poderia colocar o mestre, então jamais você poderia colocar outro aprendiz aqui. Você só pode colocar uma vez, né? Agora, se você colocou o mestre, aí você pode colocar o aprendiz para garantir aquela situação. Esse jogador aqui vai então pegar material, esse aqui vai aqui para o conselho, esse jogador aqui vai colocar aqui para disputar, para pegar mais, vamos dizer assim, mais pessoas, né, para recrutar mais pessoas. Esse aqui vai colocar os outros dois aqui no laboratório, né, para trabalhar. Esse aqui vai colocar para pegar o material aqui, colocando de maneira bem aleatória, só para a gente simular um começo de jogo, né? Aqui e por último aqui. A começar pelo conselho, as áreas vão ser todas avaliadas e ver quem vai executar a ação. Essa aqui é a única ação que ninguém paga nada. Então, o primeiro jogador foi o amarelo, mas quem tem mais influência, quem tem mais por força, é o vermelho. Então, o vermelho escolhe as ações. Aqui no conselho ele pode trocar um funcionário de lugar, né, que esteja disponibilizado. Ele pode pegar um florim, né, de graça. Ele pode olhar as 4 invenções e colocar numa ordem, ou ele pode pagar um florim por uma dos recursos que tem aqui no jogo, né? Aço, vidro, madeira, tijolo ou corda, né? Então ele decide, vai pegar aqui um florim. Pronto, pegou um florim para ele. Aí. Esse jogador aqui vai escolher, por exemplo, alocar um trabalhador, né? Então vai colocar esse trabalhador daqui para cá para pegar material, né? Resolvida essa área aqui, esses trabalhadores voltam para sua área de trabalho. Na área B, esse jogador aqui, foi o único que colocou, ele vai, por exemplo, pegar um novo laboratório, né? Então pegou um novo laboratório aqui. Agora ele tem 2 laboratórios para fazer as pesquisas dele, né, no futuro. E volta o seu trabalhador. Na área C, o amarelo está aqui na frente. Então ele vai recolher um trabalhador, um aprendiz de volta. Essas ações da área C, da área B e das áreas das lojas de materiais, elas têm uma coisa muito simples. Só pode fazer aquela ação 4 vezes, sendo que a primeira ação é de graça, então ele pegou o trabalhador de graça, e aí tem um marcadorzinho aqui de preço. Se você for fazer a ação a segunda vez, no caso o vermelho, que vai fazer a segunda vez, ele tem que pagar 2 florins. Então ele vai pagar 2 florins aqui para o banco e vai executar e pegar o seu funcionário. Se tivesse um terceiro jogador, ele pagaria 3. Não tem terceiro jogador, volta para o amarelo, ele quer pagar 3. Ele vai pagar 3, né, o dinheiro dele todo, para pegar mais um ajudante, para ter mais trabalhadores aí no próximo turno. O vermelho não pode pagar 4, então se encerra essa ação aqui, né? Aqui o roxo vai pegar um aço, aqui. Esse amarelo vai pegar um vidro. E esse amarelo vai pegar aqui um tijolo. Terminada essa fase, os jogadores vão ver quem está trabalhando. É a última fase do jogo. Aqui no caso, esse jogador tem, cada mestre é como se contasse com 2 semanas de trabalho, cada aprendiz 1 semana de trabalho, e se tiver um robô, 2 semanas de trabalho. Então aqui, começando do zero, ele faz 2, 3, 4, que é justamente a invenção, né? Essa invenção aqui custa exatamente 4 semanas. Então ele paga o recurso e bota essa carta do lado dizendo que ele já inventou. Automaticamente ele ganha 4 florins por conta dessa invenção, né? Então ele conseguiu aqui fazer a invenção. Isso tudo é um dia, né? uma rodada inteira. São 7 rodadas aí para você começar a fazer essa preparação. Na 8ª e na 9ª, você não tem ações aqui na oficina, nem em nenhum lugar desse. Você só trabalha no seu laboratório, então você só administra os recursos que você tenha pego para colocar no laboratório e fazer as invenções, somente isso. No final do jogo, ganha quem tem mais dinheiro. E tem aqui, não dá para ver, mas tem aqui um símbolozinho, um set collection de símbolos, né? Se você tem 3 símbolos diferentes, a partir de 3 símbolos diferentes, você ganha 8 pontos. 4 símbolos, você ganha 13 pontos. Se tiver os 5 símbolos diferentes, você ganha 20 pontos, né? 20 florins. Quem tiver mais dinheiro, ganha. Assim falando, parece um bocado complexo, mas é extremamente simples a alocação de trabalhador e as invenções que você vai fazendo, né?
O nosso algo a mais fala, obviamente, de Leonardo da Vinci, a grande figura do Renascimento, né? Um dos maiores ícones em termos de invenções. Então, ele foi artista, ele foi pintor, inventor, engenheiro, músico, poeta, arquiteto, botânico. São muitas funções, é o que foi chamado antigamente de polímata, né? Polímata é um cara que conhece de tudo, é um cara muito bom em tudo. Então, Leonardo da Vinci foi o grande nome do Renascimento, construindo aí várias coisas, várias invenções. Então, é acreditado a ele, por exemplo, o helicóptero, paraquedas, a catapulta, né? A Mona Lisa, que é o quadro mais famoso dele, bateu o Guinness Book. Em 1962, o seguro da Mona Lisa era 100 milhões de dólares, né? Convertido em dinheiro hoje seria alguma coisa em torno de 790 milhões de dólares, né? O Homem Vitruviano, enfim, uma infinitude. São 2.390 obras catalogadas, creditadas a Leonardo da Vinci, ou integralmente ou com boa participação. Então, foi uma figura icônica dentro do Renascimento, um dos maiores gênios da humanidade de todos os tempos. Então, é um jogo que reflete muito isso. Essas invenções, em seus desenhos originais, nem são as mais famosas, mas com certeza estão aqui com o desenho original, né, e tudo mais, muito bacana. E os instrumentos, as ferramentas que eram utilizadas. No verso dessas cartas tem justamente o Homem Vitruviano. Então, a simplicidade das coisas, a questão do tempo do jogo, a questão de você priorizar, ou você vai fazer obras mais simples para fazer mais rápido, ou você vai ter o tempo para correr atrás de ter mais ajudantes. Então, medir tudo isso no jogo é muito interessante. Quando você gasta o dinheiro comprando recurso, o dinheiro é ponto de vitória. Então, são várias decisões que você vai tomando aqui que fazem o jogo ficar bem interessante, bem charmoso. Isso aqui para 5 jogadores é um caos, né? Porque é muita gente disputando os espaços, então tem um peso diferenciado, né? Se você gostou do jogo, gostou do episódio, dê o seu joinha, compartilhe com amigos, se inscreva no canal. Amanhã, 23 horas, temos a nossa tradicional live, onde vamos mostrar um bocado dessas cartas, um bocado das invenções e falar muito mais de Leonardo da Vinci. Se eu fosse falar de Leonardo da Vinci, um vídeo sobre ele, seria várias horas aqui, porque é muita coisa que esse cara construiu. Você não consegue imaginar que no século XIV, no século XV, uma pessoa tivesse tantos dons, né? Conseguisse contribuir com tantas áreas, né? Sugestões e comentários são sempre bem-vindos. Até a próxima.